Quando a gente vê uma decisão dessas, como a que colocou o Queiroz e a esposa foragida em prisão domiciliar, não temos como evitar o desalento, porque se o problema da nossa democracia fosse um dos poderes, os outros dois dariam um jeito. Se fossem dois, a gente ainda poderia confiar em pelo menos um terceiro. Mas sermos constantemente ofendidos, agredidos, feitos de idiotas por representantes dos três poderes da República, exige uma luta muito inglória e muita fé. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e eu acredito na justiça, como princípio e como sistema mesmo, que apesar de falho, oferece ao cidadão e ao próprio sistema a opção de recorrer quando um dos entes envolvidos erra. Nesse momento mesmo eu estou envolvido num processo judicial movido por mim, coisa que eu raramente faço, porque sei que a justiça é lenta e é cara, se você quiser uma boa defesa da sua tese, mas tem momentos da sua vida profissional ou empresarial que só te sobra a justiça. E uma coisa que eu já aprendi nas minhas várias experiências com tribunais é: existem duas formas de se enfrentar, como réu ou como autor, um processo. A primeira, a mais fácil, é quando existe uma discussão de mérito entre dois lados que acreditam de boa fé que estão corretos, cabendo ao juiz arbitrar. A segunda é quando você está enfrentando gente sem a menor ética, capaz de instruir seus advogados a mentir descaradamente, distorcer os fatos. Mesmo nesse caso é difícil, mas se você estiver com a força da lei ao seu lado, de forma transparente, você tem uma boa chance de ver a justiça ser feita. Pode perder em primeira instância, pode ter que recorrer, mas dá para se derrubar até a mentira e a má-fé numa corte. Eu acredito nisso. E acreditar nisso não é opcional, é o que temos. Da mesma maneira que a gente tem que entender que todo o sistema é falho e que ser o detentor do direito e da verdade não te poupa de um veredito injusto. A gente tem que acreditar que esse erro, quando ocorre, é resultado da falha humana, do julgador na interpretação dos fatos, ou, um pouco pior, do sucesso de um plano para inverter a verdade, porque os advogados do outro lado foram melhores e porque a sustentação da sua tese não foi clara o suficiente. E não podemos descartar, porque existe um terceiro cenário, esse muito triste, que é a corrupção no meio judicial, juiz que vende sentença. Isso tudo existe. Mas o que choca mesmo é quando a gente vê os agentes públicos ligados ao sistema judiciário como um todo colocarem seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos, sem o menor pudor, e a gente observar que o sistema não tem como corrigir isso. Repito, por mais descarada que seja a injustiça, em outro tempo que não seja o tempo dos atos legais, não é em tempo real. O cara toma uma decisão, algum tempo depois outra instância revê, alguém recorre, a decisão monocrática é analisada de forma colegiada, outro recurso, sobe de instância e por aí vai. Repito, isso é muito importante, tem que ser assim, porque é o que garante a verdadeira justiça. É como os erros são reparados ao longo do processo e os acertos ratificados. Mas, repetindo, é bastante desanimador quando a gente vê o ente que toma a decisão ser motivado por outras razões que não sejam a busca da justiça. É revoltante ver decisões sendo tomadas por interesses pessoais, políticos, fazendo distorções óbvias e injustificadas daquilo que a gente pode considerar como justo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, concedeu prisão domiciliar para uma foragida. Ele concedeu prisão domiciliar para um cara que passou um ano escondido sob a justificativa justamente de que não poderia ficar em casa, senão sua vida estaria em risco. Ele colocou em prisão domiciliar um cara acusado, com fartas evidências, de ter dado continuidade às suas atividades criminosas durante esse período em que se encontrava em lugar incerto. Tudo bem, não era procurado, mas nunca compareceu para depor e foi mantido praticamente em cárcere privado, nessa história muito mal contada envolvendo o ex-advogado e amigo da família Bolsonaro, Fred Wassef. Queiroz não é um preso qualquer, ele é o elo entre Flávio, Jair Bolsonaro, presidente da República, e um esquema de desvio de dinheiro público através de rachadinhas. Isso fora a ligação do laranja mais famoso do Brasil com as milícias. Se a prisão domiciliar se baseasse nessas especificidades do réu, ficaria muito mais fácil entender. Talvez o sistema prisional não tenha condições de proteger a vida de um arquivo vivo como o Queiroz.
Mas o que chama a atenção é a alegação que justifica a decisão do Noronha. O tribunal disse em nota: a prisão domiciliar foi concedida levando em conta as condições pessoais de saúde de Fabrício Queiroz, que se enquadram naquelas que a recomendação CNJ, Conselho Nacional de Justiça 62/2020, sugere de não recolhimento a presídio em face da situação extraordinária da pandemia. Diante de uma explicação tão específica e tão alheia à importância histórica do personagem Fabrício Queiroz, era de se esperar que as outras decisões do ministro seguissem a mesma linha. Mas não é o que ocorre. O mesmo ministro negou exatamente o mesmo pedido a réus em pelo menos 2 outros casos, segundo matéria do UOL. O benefício que serve para Queiroz não serve para os demais. Se o problema é de saúde, mas está provado que o Queiroz atrapalha as investigações e tenta sumir com provas, que o colocassem num hospital algemado na cama. Agora, se a justificativa para a prisão domiciliar do Queiroz ainda, bem ou mal, pode ser resultado da compaixão do ministro para com a luta que o Queiroz supostamente trava contra o câncer, a explicação para estender para Márcia, a esposa sumida, que é mais jovem e não tem doença nenhuma, eu vou ler primeiro. O mesmo vale para sua companheira Márcia Aguiar, por se presumir que sua presença ao lado dele seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias, visto que enquanto estiver sob prisão domiciliar, estará privado do contato de quaisquer outras pessoas, salvo de profissionais de saúde que lhe prestem assistência e de seus advogados. Quem conta para o ministro? Eu ou você? Noronha, a mulher do Queiroz deu linha, sumiu, escafedeu-se, largou o marido à própria sorte. Não é um exemplo de cuidadora. Se ele precisa de cuidados, que fique com uma das 2 filhas. Ou, repito, que seja hospitalizado. Que lógica tem em se dialogar pelos autos com uma foragida? Tipo, Márcia, pode voltar, o Queiroz vai para casa e precisa de você. De onde o Noronha tirou a ideia de que a Márcia quer ficar em casa com o Queiroz, cuidando dele? E se ela fugiu para tentar salvar a própria vida? E se ela fugiu do Queiroz? Quem falou que ela tem vocação ou assumiu a intenção de se tornar cuidadora de doentes, quando é sabido que o Queiroz passou o último ano longe dela, com raras visitas? Tá chocado como eu? Não somos só nós. Em sendo fato outra matéria do Estadão, nem os demais ministros do STJ apoiaram a decisão. Eu vou ler aqui como eles classificaram a canetada do Noronha. A decisão muito rara do presidente do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, de conceder prisão domiciliar a Márcia Oliveira de Aguiar, mulher foragida do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, foi duramente criticada por 6 integrantes do tribunal ouvidos reservadamente pelo Estadão. Absurda, teratológica, é uma palavra bonita que você pode traduzir com mais ou menos vigor, vai de imperfeita a monstruosa. Uma vergonha, muito rara e disparate foram alguns dos termos usados por ministros do STF de diferentes alas ao analisar a decisão do Noronha. Nenhum deles quis se manifestar publicamente porque podem vir a julgar o caso. É aqui nessa frase final deles que reside a minha esperança. Segundo o Estadão, eles preferiram só falar em off, porque a decisão terá que ser validada por um colegiado. E esse colegiado poderá conter um ou mais ministros que conversaram com a reportagem. Se eles mantiverem esse assombro demonstrado na reportagem, a decisão certamente será revista e o Queiroz vai voltar para a cadeia, que é onde o Noronha costuma deixar os outros presos que alegam medo de Covid-19. Quanto às razões que levaram o presidente do STJ a tomar uma decisão que chocou o Brasil, eu prefiro não pensar que tem relação com o fato do presidente Bolsonaro ter declarado em público seu, abro aspas, amor à primeira vista, fecho aspas, palavras do Jair, pelo Noronha. Muito menos que tenha qualquer relação com as vagas que o presidente vai precisar preencher no Supremo a partir de novembro agora. Por quê? Porque o presidente sempre disse que se o Queiroz fez coisa errada, ele tem que pagar. Porque qualquer gesto do presidente no sentido de proteger o Queiroz seria uma declaração de culpa do filho dele ou dele próprio. E diante disso tudo, eu concluo me perguntando mais uma vez: como ainda pode existir bolsominion, meu Deus do céu? 30% do Brasil.
Eu sou o Maurício Ricardo, a pandemia está aí fora. Obrigado, profissionais de saúde. E você que me assiste, se cuide. Hidroxicloroquina não cura Covid-19.